Fala meu mano, esse é o anime de um cara comum, um assalariado sem futuro que acaba reencarnando como o herói mais fraco possível, Rank F, mas com suas lendárias habilidades culinárias e um poder trapaceiro que permite usar a Amazon, ele acaba conquistando uma fera mágica de Rank S como seu pet. A história começa em uma floresta, onde uma aranha venenosa tenta emboscar um coelho. No entanto, antes mesmo de atacar, o lobo lendário Fel dá um leve toque no chão com a pata e libera uma onda de trovões que fulmina a aranha e todas as outras escondidas nas árvores ao redor. Trabalho feito. E o único motivo de Fel perder tempo com inimigos tão fracos é porque teve a brilhante ideia de preparar um prato com carne de aranha para Makoto. Makoto fica logo na dúvida, mano, mas Fel garante que é só tirar o casco que dá pra comer de boa. Nesse momento, Su sai da bolsa de Makoto, animada para lutar. Já fazia um tempinho que ela não enfrentava monstros. Makoto promete que da próxima vez ela vai poder lutar. Essa atitude gentil deixa Fel com ciúmes, achando que o Makoto só dá ouvidos para Su, o que não é verdade. Ele sempre faz o que Fel pede, mesmo que seja resmungando. Falando em comida, Fel logo exige que o seu chefe inútil prepare o almoço, dizendo que está exausto de carregar Makoto e Su o dia todo. Makoto sabe que é só desculpa, mas já está acostumado e vai direto pra cozinha. Fala meu mano, antes de começar o resumo eu tenho um recado especial e muito importante pra te dar, mano. Eu passei 3 meses criando um projeto de passar 100 dias em um jogo chamado Valheim. Pra isso eu criei um canal secundário e hoje eu postei o primeiro vídeo lá, mano. Deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, então se você gosta de um conteúdo de jogos, eu o convido a assistir esse meu conteúdo, mano. Demorou muito pra fazer e eu fiz com todo o meu carinho e amor, porque eu simplesmente queria muito fazer esse projeto. Tamo junto e o link vai estar na descrição. Primeiro, guarda os corpos das aranhas em seu inventário dimensional e tira 3 tipos de carne: costela, contrafilé e carne moída de orc general. O problema é que ele não tem ingredientes o bastante para variar o cardápio, então ele tem uma ideia. Ele abre o app do mercado online e compra as massas e os temperos. Enquanto navega, Fel fica vidrado em uma carne Wangu, mas o Makoto recusa, não precisa disso para receita. Ele compra apenas o necessário: caldo de galinha e óleo de gergelim. Depois de picar o repolho e a cebolinha, ele mistura tudo com carne moída, gengibre, alho, shoyu, sake, pimenta, sal e caldo de galinha. Então recheia as massinhas e as fecha com capricho. Sui tenta ajudar, mas erra a quantidade de recheio, até aprender rapidinho com o Makoto e virar especialista também. Quando tudo está pronto, o Makoto frita as guiosas até ficarem douradas, adiciona um pouco de água com farinha, tampa a frigideira e no final rega com óleo de gergelim. O cheiro deixa Fel e Su babando. Logo depois, eles devoram tudo e pedem mais, e o Makoto paciente faz outra rodada, guardando algumas para si. Mas antes que possa comer, um pequeno dragão pula em seu rosto do nada. Fel então reconhece, é um raríssimo dragão fada, pequeno por natureza, não por ser filhote. Ele claramente veio atraído pelo cheiro da comida. O Makoto então oferece uma guiosa e o bichinho come feliz pedindo mais, até devorar o prato inteiro. Logo depois, o dragão se gruda em Makoto e do nada firma um contrato mágico, virando o seu novo familiar. Agora o Makoto entende o que o dragão fala e ele explica que só fez isso para poder comer mais delícias. Sui o recebe animada e Fel, embora contrariado, aceita o novo membro. O Makoto nomeia então Dorachan, um nome meio tosco, mano, mas o sistema já registra antes que o dragão possa reclamar. Ao checar o status, Makoto descobre que Dora tem mais de 100 anos. O dragão fica deprimido com o nome infantil, até Fel comentar que Makoto já tentou chamá-lo de Pochi uma vez. Sui então consola Dora, dizendo que logo ele se acostuma. Logo depois, o Makoto vai com os 3 para a cidade de Krai e registra Dora na guilda. Lá, o mestre da guilda, um anão chamado Rufo, pede ajuda com uma missão: investigar por que os monstros da floresta estão tão agressivos. Dora diz que a floresta só tem aranhas, e Makoto percebe que é a mesma onde Fel já tinha eliminado todas. Ele então mostra as aranhas derrotadas a Rufo, que fica impressionado. Apesar de ter matado monstros valiosos, a cera delas é cara, e o anão fica feliz dizendo que as carcaças ainda valem muito. Então conta também que se a carne for fervida com sal fica deliciosa. O Makoto duvida, mas cede à pressão dos seus 3 pets e cozinha o tal prato. O resultado surpreende todo mundo, a carne parece carne de caranguejo. Ele se empolga e prepara uma salada de arroz frito, rolinho de primavera e omelete, tudo com carne da aranha. É uma refeição de boas-vindas para Dora. Todos comem felizes, até que o Makoto resolve grelhar uma perna de aranha só pra ele, mas Fel o impede, exigindo dividir. Durante a refeição, Dora confessa que seguiu o Makoto desde a cidade de Carolina, atrás
atraído pelo cheiro da sua comida, e foi ele quem sem querer irritou os monstros da floresta antes mesmo que o Makoto chegasse. Fel então percebe que a tal agressividade dos monstros era culpa de Dora o tempo todo. Makoto lamenta pelos pobres bichos, mas diz que o mínimo que podem fazer é comê-los com respeito. Mais tarde, o Makoto relaxa no banho com o Sou, enquanto Fel e Dora dormem de barrigas cheias. Antes de dormir, ele pensa no que vai fazer no dia seguinte, esquecendo completamente que devia ter oferecido comida às 4 deusas. Elas, no entanto, o deixam dormir em paz. No dia seguinte, Makoto entrega a Rufo os restos das aranhas e, aproveitando o embalo, tira do seu inventário o corpo de um dragão da terra, perguntando se o anão conhece alguém que possa processá-lo. Rufo quase cai para trás e diz que vender esse corpo daria para comprar um reino inteiro, mas ele indica um contato, o mestre da guilda da cidade da masmorra de Dolan. E assim Makoto parte com seus 3 companheiros rumo a mais uma aventura. Avançando um pouco no tempo, o grupo chega aos arredores da cidade do calabouço de Dolan. Fel torce para que tenha algo interessante por lá e mal pode esperar para enfrentar inimigos que realmente deem emoção. A Su também sai da bolsa, animada para participar das lutas no calabouço, mas o mestre deles, o bom e velho medroso, não tá nem um pouco afim de entrar. Ele prefere 1000 vezes cozinhar. Dora-chan concorda e sugere que o grupo foque em outra coisa, tipo visitar o mestre da guilda para processar o dragão da terra. Sem perder tempo, o lendário lobo carrega Makoto nas costas e dispara até a cidade. Quando chegam, se deparam com um portão enorme e uma fila quilométrica, mas sendo o protagonista, é claro, o Makoto obviamente não quer esperar. Então Fel sugere pular o muro e cortar caminho, mas o Makoto veta a ideia na hora, dizendo que iam acabar presos o resto da vida se tentassem uma burrice dessas. Então, sem escolha, entram na fila e esperam a vez para conseguir permissão de entrada. O problema é que todo mundo da fila entra em pânico assim que vê a fera divina atrás deles. A confusão chama a atenção dos guardas, que logo aparecem. Quando percebem que o Fenrir tá do lado do Makoto, já presumem que o cara deve ser alguém importante. Um deles pergunta o que ele veio fazer ali, e o nosso prota, meio sem jeito, explica que só quer encontrar o mestre da guilda. Ele mostra o seu cartão da guilda de aventureiros e antes que os guardas decidam o que fazer, aparece um elfo loiro dizendo que o Makoto é seu convidado. Esse elfo é Elelange, o mestre da guilda de Dolan, que já ouviu falar bastante sobre o Makoto por causa do Rufo. Elelange está prestes a cumprimentá-lo quando seus olhos caem no pequeno dragão das fadas posado no ombro de Makoto. O choque é tanto que ele fica até mudo por alguns segundos. Sem explicar nada ainda, o elfo leva Makoto e seus 3 familiares até seu escritório. Lá oferece a Dora um assento especial feito de madeira infundida com mana pura, mas o pequeno dragão com zero etiqueta decide sentar no chão mesmo, deixando o mestre da guilda boquiaberto. Afinal, ele achava que dragões das fadas só se sentavam em tronos mágicos. Rapidamente, Elelange nota uma descoberta em seu diário e pensa que se encontrar uma mesma espécie um dia, vai tentá-lo conquistá-lo com essa informação. Ele serve chá para Makoto e um néctar de flores com mana para Dora, e fica observando o bichinho como se fosse um cientista maluco, ansioso para ver o que ele vai fazer. Dora, percebendo que está sendo tratado como cobaia, vira o rosto em sinal de desgosto, e claro, o elfo nota isso também. Elelange comenta que existem documentos na biblioteca real dizendo que os dragões das fadas vivem de mana e néctar de flores, e começa a se perguntar se esses registros estão errados. Nisso, seus olhos brilham quando lembra que Makoto trouxe um dragão da terra para processar. Ele mal pode esperar para ver essa criatura e já se prepara para levar o grupo ao armazém. Mas antes de sair, um homem careca aparece, lembrando que ele tem uma reunião da guilda dos mercadores à tarde. Elelange tenta cancelar, mas o homem insiste que o encontro é importante. Ainda com um tempo livre, eles vão até o armazém, onde Makoto tira o dragão da terra da sua bolsa dimensional como se fosse nada. Ver o bicho que parece um dinossauro faz Elelange gelar por um instante. Depois de registrar os dados da criatura, ele volta a perguntar sobre a dieta do dragão das fadas. Makoto responde que Dora come de tudo durante as viagens, mas pede pro próprio confirmar se a espécie tem alguma dieta específica. O elfo fica meio confuso ao ver os dois conversando, sem entender o conceito de comunicação telepática entre mestres e familiares. Ele morre de vontade de perguntar mais, mas o careca o impede de agir feito um curioso e pede desculpas a Makoto pela empolgação do chefe. Quando finalmente se acalma, Elelange começa o processo oficial de registro e processamento do dragão, mas avisa que a carne só vai ficar pronta no dia seguinte. Enquanto isso, o grupo se pergunta o que fazer para passar o tempo, até que Makoto tem a ideia perfeita: cozinhar, né? Porque esse anime é disso. Ele compra os ingredientes pelo mercado online e prepara uma panela especial chamada Genghis Khan. Ele coloca legumes nas bordas e carne no centro, joga o molho e depois de 10 minutos o prato está pronto. Carne de cordeiro
cordeiro e carneiro no estilo Gengis Khan, direto do outro mundo. Fel odeia legumes, só queria comer a carne, mas o Makoto insiste para ele provar um pouco dos vegetais. Quando cede, o lobo se apaixona na hora. Dora e Su devoram suas porções e pedem mais, encantados com o sabor. O Makoto passa mais de 1 hora cozinhando sem parar até decidir encerrar com uma sobremesa, biscoitos doces. Os 3 familiares comem e dizem que a doçura é tão boa que parecem derreter na boca. O Makoto fica feliz por agradar todo mundo, mesmo tendo ficado com dó de dividir os biscoitos. No fim, ele tem uma longa noite, já que seus companheiros se recusam a dormir, todos agitados como crianças empolgadas com cafeína. No dia seguinte, o Makoto aparece na guilda torcendo para que Elelange já tenha terminado de processar o dragão da terra. Ao chegar lá, ele encontra Ugor no calabouço e todo empolgado pergunta se o mestre da guilda já finalizou o serviço. O elfo conta que passou o dia e a noite inteiros tentando medir, analisar e examinar o dragão e que, apesar do cansaço, foi a experiência mais incrível da vida dele. O Makoto agradece o esforço, mas entende o subtexto. Elelange ainda não conseguiu processar o corpo. O elfo confirma e os leva para o centro, dizendo que o corpo do dragão da terra é tão duro que quase ninguém conseguiria cortá-lo. Mesmo assim, ele trouxe a faca mais resistente da guilda e confiante se prepara para tentar. Só que no primeiro golpe, a faca se parte ao meio. O mestre da guilda então fica em choque, frustrado por não conseguir nada útil. Fel, juntando as peças, conclui que isso significa uma coisa: sem faca, sem banquete. Desesperado, o lobo praticamente desmaia, lamentando que toda a viagem quase tenha sido em vão e implora para que achem outro jeito de conseguir comer. Makoto pergunta a Ugor se existe alguma alternativa e o ancião responde que só tem uma solução: entrar no calabouço para conseguir minério de Mithril. Olha lá, mais uma vez. O único metal capaz de forjar outra faca forte o bastante. Fel, Su e Dora ficam animadíssimos com a ideia, afinal isso significa que ainda há esperança de provar a carne do dragão. Eles até dizem que podem ir sozinhos, mas Makoto logo corta a empolgação, lembrando que isso seria perigoso. Ele pede calma, diz que Elelange ainda está abalado e que o melhor é esperar. Mesmo frustrados, eles obedecem. Para mudar o clima, ele decide fazer o quê? Cozinhar algo simples. Junta os ingredientes e prepara um Orc Pork Kimchi com arroz. O cheiro preenche o ar e logo os 3 familiares devoram tudo com alegria. O Makoto aproveita esse momento de distração para pensar no que vai fazer a seguir. Enquanto isso, lá no reino dos deuses, o clima não é tão tranquilo assim. Os deuses estão irritados porque o Makoto não mandou as oferendas deles. Os deuses que o conhecem tentam abafar o caso para evitar confusão, mas acabam chamando a atenção de mais 2 deuses: Viagens, o deus da guerra, e Rezus, o deus da forja. Eles o confrontam perguntando se estão extorquindo um humano em troca de adoração, e os primeiros tentam se defender, dizendo que isso não é chantagem não, e sim uma demonstração de gratidão. O Makoto, sentindo que algo está estranho, se ajoelha e fala com os deuses, pedindo desculpas por não enviar as suas oferendas e pedindo que parem de brigar. Os 2 deuses novos se apresentam e dizem que já ouviram falar muito sobre ele. Quando Rezus menciona forja e metal, o Makoto lembra da faca quebrada e aproveita para pedir ajuda, mas antes mesmo dele terminar, o deus já entende o pedido e concede uma bênção para que ele possa criar uma lâmina ainda melhor, mas com uma condição: ele quer bebidas do outro mundo como pagamento. O Makoto aceita e Rezus analisa qual dos familiares seria melhor recipiente para a bênção. Ele então escolhe Su e o abençoa. Verragem também quer participar, mesmo Makoto dizendo que não precisa de força para a guerra. O deus insiste, afirmando que o poder cairá bem para Fel e Dora, já que eles costumam lutar. Assim, ele também os abençoa. Em troca, o Makoto envia bebidas prometidas e recebe um aviso: nada de atrasar as oferendas de novo. Mais tarde, ele checa os status de Su e descobre que ela ganhou habilidades de ferreira. No entanto, ele percebe que não tem Mithril suficiente para testar. Aí, Fel lembra que na estrada eles derrotaram um lagarto de Mithril, o que significa que tem minério sim. O Makoto então se anima, pega o material e entrega para Su, que usa o seu novo poder para forjar uma faca ainda mais poderosa que a anterior. O Makoto olha para Fel com uma expressão de sério mesmo, mano? Lembrando que o lobo queria se enfiar no calabouço mesmo tendo minério sobrando. Agora, com tudo pronto, o Makoto decide verificar os novos status de Fel e Dora. Ambos ganharam habilidades de reforço de batalha e um aumento de 50% na força. O Makoto fica meio desesperado com isso, porque eles já eram absurdamente fortes. Os 2, por outro lado, olham para ele cheios de orgulho, mostrando suas novas habilidades com um brilho nos olhos, enquanto o pobre Makoto só consegue imaginar o caos que vem pela frente. O Makoto volta para dentro da guilda para contar as novidades pro Leonard, mas é assim que entra percebe que o elfo maluco surtou de vez. Segundo a assistente dele, o cara tava obcecado tentando achar
achar uma lâmina mais afiada que Mithril, e falhou tanto que acabou ficando completamente fora de si. A boa notícia é que o nosso prota conseguiu fazer outra faca de Mithril, mas dessa vez forjada pelo próprio deus da metalurgia, então a qualidade seria bem melhor. Elrond se levanta para testar e, como esperado, a faca corta a pele do dragão na terra como se fosse manteiga. O elfo fica em choque com o fio da lâmina e, empolgado, exige que o nosso prota conte como conseguir uma arma divina dessas. Claro que o nosso prota não pode simplesmente dizer que anda cozinhando e batendo papo com os deuses, então fica enrolando na resposta. Sem obter nada dele, o Elrond volta animado pro trabalho e começa a processar o corpo do dragão. Mesmo com uma faca divina, ele precisa de uns 3 dias para terminar tudo. Enquanto isso, o Makoto se pergunta o que vai fazer nesse tempo e percebe que vai precisar de um fogão muito mais potente para cozinhar a carne de um dragão. Ele decide comprar um online mais tarde. O Fel, por outro lado, não aguenta esperar e quer sair para explorar a masmorra. Quando tá quase indo, o Makoto o impede, lembrando que eles não podem chamar atenção, mas o Fel não liga. Doro-chan também apoia a ideia e diz que quer testar o quanto ficou mais forte depois da bênção do deus da guerra. O Makoto ainda hesita, mas até a fofa da Sui diz que quer um piu-piu dentro da masmorra. Lá ele, e sem saída, ele acaba concordando. Antes de sair, eles vão até a recepcionista para pegar as informações. Ela explica que os aventureiros demoram de 3 a 1 mês para explorar uma dungeon, dependendo da quantidade de andares, e essa tem 30. Então recomenda que o Makoto leve bastante comida para não morrer de fome lá dentro. Também percebe que ele não tem equipamento nenhum e aconselha ele a comprar um kit decente, já que há monstros perigosos lá dentro. O aviso faz o Makoto perceber o quanto está despreparado e ele decide adiar a expedição. Os seus familiares ficam irritados, mas ele insiste que está certo. Não tem comida suficiente no inventário e precisa se preparar antes. Como eles não resistem a nada que envolva comida, eles acabam cedendo e indo com ele ao distrito comercial. Lá o Makoto para em frente a uma barraca e reconhece várias verduras, cenouras, cebolas e repolhos, e ainda por cima estão baratas, então ele compra algumas, mas quando tenta comprar carne de monstro toma um choque, é caríssima. Depois de todo esse tempo vivendo em outro mundo, ele finalmente percebeu que vem se empanturrando de iguarias de luxo que 99% das pessoas não conseguem pagar, então decide que seus familiares vão caçar a carne de monstro e compra um fogão mágico gigante para preparar a carne de dragão. Ele hesita por causa do preço, mas o olhar irritado do Fel o convence a comprar. À noite, o chefe divino começa a preparar uma nova receita, usando 3 panelas para fazer um guisado com arroz. Ele serve para os familiares e, como sempre, fica uma delícia. No dia seguinte, o Makoto decide cozinhar refeições para uns 3 ou 4 dias, caso não tenha tempo para isso dentro de uma dungeon. Ele prepara carne de orc general cozida, rolinhos de repolho com javali vermelho e, por fim, tiras de carne com pimentão. Usando os legumes para dar mais sabor e aroma, ele termina os pratos. Enquanto ele cozinha sem parar, o Fel entediado começa a farejar tudo, até que o Makoto sem querer espirra ketchup no focinho lendário do lobo. Depois de um dia inteiro na cozinha, ele termina tudo e, para o desespero dos seus familiares, não deixa nenhum deles provar nada. No amanhecer seguinte, a Sui entrega para ele uma espada de Mithril que ele tinha pedido para ela forjar, e provavelmente ele só vai usar essa obra-prima aí, mano, pra cortar cebola. Mas parece que ele nem vai precisar ir à dungeon, porque o assistente do Eonard chega com a notícia que o elfo terminou de processar a carne do dragão. O Makoto corre para lá e seus familiares, claro, estão ainda mais animados que ele. Quando chegam, encontram o Eonard admirando o sangue do dragão. Sem perceber que estão ali, ele comenta que é o sangue mais puro e vermelho que já viu. Ao notar o grupo, ele avisa que terminou tudo e diz que esses 3 dias foram os melhores da sua vida. Ele então mostra 2 potes com sangue e diz que quer comprá-los, explicando que sangue de dragão é um ingrediente poderoso para criar elixires. Também mostra 2 potes com metade do fígado e um dos chifres, completando a sua proposta de compra. O Makoto, achando que depois de tanto trabalho o elfo compraria mais, acaba um pouco decepcionado. O Elrond então revela que só o que ele comprou já é o bastante para quase quebrar as finanças da guilda, cerca de 3.800 moedas de ouro. O Makoto fica chocado, e esse choque só aumenta quando o elfo aparece com uma bolsa cheia de 380 moedas de ouro grandes para pagar. Um baita negócio para ele, que conta o dinheiro todo feliz e guarda rapidinho. Depois disso, ele começa a carregar o resto dos itens feitos para partir o dragão. Eles embalam e o Fel começa a perder a paciência. Ele percebe que só estão empacotando órgãos internos, então protesta perguntando: e a carne, meus filhos? Afinal, era o que mais interessava para ele. Nisso, Elrond explica que sim, tem carne, mas que guardou tudo numa sala gelada para conservar melhor. Ele leva o grupo até lá e o lugar está realmente frio. Assim que vem a carne, os familiares do Makoto começam a pegar pedaços e guardar nos seus próprios inventários
trabalho sem nem pensar duas vezes. Enquanto isso, Elrond pergunta se pode comer um pouco também. O acordo entre ele e o Makoto já dizia que o elfo poderia participar da refeição, então ele aceita sem problema. Elrond logo sugere que todos vão para a casa dele cozinhar juntos. O Makoto tenta dizer que não precisa ter pressa, mas o elfo e os familiares insistem e literalmente arrastam o nosso prota para a vila. Ele ainda lembra o Elrond que ele devia estar trabalhando, mas o elfo só responde que o trabalho sem comida não vale nada. Na casa do elfo, o Makoto tira o seu forno mágico da bolsa e o elfo reconhece na hora que é um modelo novo. Logo em seguida, o Elrond abre a sua própria bolsa e tira um livro de armazenamento mágico. É a primeira vez que o Makoto vê alguém usando uma bolsa dimensional naquele mundo, então fica surpreso. O elfo, todo cheio de si, explica que por ser um elfo, ele domina várias magias e habilidades únicas. Ele fala e quando o nosso prota percebe que ele não vai parar, simplesmente deixa o elfo falando sozinho e começa a cozinhar. O Makoto limpa os pedaços da carne, corta legumes, cenouras, cebolas e por aí vai. Coloca tudo numa bandeja, tempera com óleo e ervas e põe no forno. Todo mundo fica olhando pro forno enquanto o cheiro maravilhoso da carne se espalha pela casa. E pouco depois o prato fica pronto. O Makoto espeta um garfo para conferir o ponto e então serve para todo mundo. No primeiro pedaço, ele sente um arrepio percorrendo o corpo inteiro. A carne do dragão é simplesmente perfeita, melhor do que qualquer outra carne que ele já tinha provado. Na hora, ele entende porque o Fel era tão obcecado com isso. Falando no Fel, o lobo quase pula de alegria. Ele já tinha comido carne de dragão antes, cozida com magia, e mesmo assim era deliciosa. Agora preparada no forno do Makoto é surreal. Ele até comenta que queria ter matado uns 3 dragões da terra para poder estocar mais carne. O Makoto repreende imediatamente. Em poucos minutos, Fel, Su e Dora limpam os pratos e ainda pedem um repeteco. O Makoto serve mais um pouco, mas hesita ao dar uma porção para Dora, lembrando que ele também é um dragão. A Dora dá risada e explica que é de uma espécie diferente, então não conta como canibalismo, só seria se comesse outro dragão fada. Enquanto todos estão comendo felizes, o nosso prota percebe que o elfo tá chorando silenciosamente. O elfo está emocionado, para ele processar e comer carne de dragão é o auge da sua vida. O Makoto acha que ele tá exagerando, mas prefere deixar quieto. Depois da refeição, o grupo se despede e segue de volta para a hospedaria. No caminho, Fel comenta o quanto se sente forte e empolgado e sugere que entre numa dungeon no dia seguinte. Os outros familiares concordam na hora e o Makoto, sem muita escolha, aceita também. Antes de ir, porém, ele precisa oferecer a sua tributação aos deuses, então prepara os pedidos deles, bebidas, doces e até cosméticos do outro mundo. Enquanto ele faz isso, os deuses observam animados e um deles comenta que já tinha dado habilidade de defesa pro Makoto. Outro lembra que precisam caprichar nas bênçãos, porque se ele morrer, ninguém vai mais mandar presentes. Todos concordam e começam a conversar com ele. Quando o deus avisa que vai conceder mais poderes, o Makoto tenta recusar, mas ele não tem escolha. Eles o abençoam de qualquer forma. No dia seguinte, o Makoto segue com os seus familiares até a entrada da dungeon. Lá ele reconhece a recepcionista, é a Bianca, a mesma que conheceu em uma vila durante a sua jornada. Ele pergunta o que ela faz ali, e ela explica que como a dungeon anda meio movimentada, a guilda local pediu reforços. Ela ainda lança um olhar cheio de admiração para Fel, e dá para ver que continua completamente apaixonada por ele. Fel, todo convencido, se anima para entrar logo, e acaba arrastando o Makoto junto, enquanto a Bianca observa encantada. Mais tarde, a Bianca escreve uma carta para sua amiga Micaela, contando sobre a sua nova guilda e dizendo que reencontrou o Fel, e que ele continua tão majestoso quanto antes. O nosso prota e os seus manos entram na masmorra. Lá Fério dá uma dica: os mais fracos ficam nos andares mais baixos, e a maioria dos aventureiros acaba se arriscando entre o 10º e o 15º andar, ganhando uma grana ao derrotar monstros. Então eles sobem nas costas do Férion, que sai em disparada em direção ao 10º andar. Logo um grupo de monstros aparece no caminho, mas o Férion simplesmente passa por eles como se fosse nada. No meio da corrida, o Férion pisa em algo que parece uma armadilha, e uma lança dispara na direção do nosso prota. O dragãozinho do seu lado aparece para salvá-lo e quebra a lança. Surpreso, o nosso prota pergunta se essas masmorras são naturais e se essas armadilhas são feitas por humanos. Férion responde que a masmorra é como um ser vivo que atrai humanos com monstros e baús do tesouro, só para depois matá-los com suas criaturas e armadilhas. Os corpos humanos acabam sendo absorvidos pela masmorra, alimentando seu crescimento. No meio dessa conversa, várias flechas são disparadas na direção deles, mas Férion usa o seu braço mágico para proteger todo mundo com um campo de força. Eles finalmente chegam ao 10º andar e o Férion avisa que aqui também não tem muitos inimigos difíceis, mas o chefe do andar é uma tarântula venenosa, então eles têm que se apressar até a sala do chefe. Quando chegam lá, um grupo de aventureiros está do lado de fora.
Ao verem o lobo, pensam que é um monstro assassino, mas o nosso prota se desculpa rapidinho, explicando que eles não são monstros e que estão ali para enfrentar o chefe. Um dos aventureiros fica surpreso quando o nosso prota fala que é a sua primeira vez ali e conta que as masmorras têm muitas regras que os aventureiros seguem. Por exemplo, quem ataca primeiro fica com o direito do loot e quem abrir o baú do tesouro tem a prioridade de pegar o que está lá dentro. O nosso prota pergunta se tem mais alguém dentro da sala e o aventureiro responde que sim, pois tem gente que ignora as regras e rouba os itens dos outros. Depois de um tempo, os aventureiros saem da sala carregando os itens e avisam que não vão descer para o próximo andar porque têm família e não querem correr mais riscos. Então o nosso prota e a sua turma finalmente entram. Quando ele vê o chefe, ele fica de cabelo em pé, mas aí o dragão usa seu poder de fogo para atacar e o derrota facilmente. Ele pega o loot e o nosso prota pega a terra do chefe, que é um remédio poderoso para várias doenças. Isso, eles seguem para o próximo andar e se deparam com monstros enormes. O dragão então manda ver e derrota todos, mas depois ele avisa que está ficando com fome porque usou muita magia. O Ferion então aponta para uma sala aberta sem monstros por perto e diz que deve ser segura, podendo descansar e comer ali. Eles entram e descobrem que a sala é como um refúgio, com vários aventureiros descansando e se alimentando. Nesse momento, o grupo de mercenários Vontade de Ferro chega e cumprimenta o Makoto, que logo os reconhece. Esse grupo tinha ajudado o nosso prota antes, quando ele conseguiu deixar o reino de Rédios em segurança. O líder do grupo então pergunta se ele conseguiu mais companheiros, e comenta perguntando se aquilo é um filhote de dragão. O Makoto responde que não, esse é o dragão Pixie adulto, chamado Dora, e também os apresenta o Slime, que é um slime bem forte, é o Su. O Su começa a brincar com o grupo e fica bem animado. Todo mundo então avisa ao Makoto que estão morrendo de fome e que querem comer. Nisso, o nosso prota diz que vai preparar a comida e todos irão comer juntos. O grupo fica super feliz e ajuda no preparo. Ele pega o aquecedor e esquenta a comida enquanto corta pão em fatias pequenas, acrescentando carne, batatas e sopa. Todos se sentam e se preparam para a refeição. Quando começam a comer, todos ficam impressionados com o sabor da comida, a ponto de chorar. Eles devoram tudo rapidinho, dizendo que nunca comeram uma carne que derrete na boca. Um homem chorando diz que não esperava comer a comida do Makoto de novo. É a melhor comida do mundo. Todos então começam a elogiar a comida, perguntando de que tipo de carne é. O Makoto revela que é carne de Wyvern. O grupo fica chocado e quase vomita, mas ao mesmo tempo não conseguem acreditar que comeram algo tão luxuoso e delicioso. Todos terminam os seus pratos e pedem mais. O Makoto fica muito feliz e diz que eles podem comer o quanto quiserem. Depois de comerem e tirarem uma soneca, o líder do grupo se aproxima do Makoto e diz para ele escutar com atenção. Eles pretendem explorar este andar um pouco mais, então eles vão se separar ali. Nisso, o Makoto responde que tudo bem e diz adeus, boa sorte. E assim eles descem para os andares inferiores para matar os monstros de lá, até chegarem no 16º andar. Enquanto estão explorando, o Ferion coloca o pé em uma pedra e de repente um terremoto começa. O Makoto e seus companheiros se assustam e uma grande rocha começa a rolar em direção deles, no estilo Indiana Jones. O Makoto corre apavorado procurando lugar para se esconder. Ferion pede a ele para ele se acalmar e não fazer barulho. Em seguida, usa sua força para estilhaçar uma grande rocha. Nesse momento, o Makoto entende que as armadilhas ali são muito mais traiçoeiras do que antes. Depois disso, eles finalmente chegam ao 20º andar. Enquanto exploram por lá, Shan conversa com o Makoto e pergunta se ele está surpresa com a força deles, já que continuarão a derrotar monstros um após o outro. E nesse momento, o Ferion chama a atenção e aponta para algo suspeito em um buraco. Quando o Makoto olha, ele encontra um baú. Ele corre rapidamente animado para investigá-lo, já que os baús de tesouro são uma parte importante das masmorras. Ele não esperava ficar tão empolgado com algo tão simples, mas antes mesmo que ele possa abrir o baú, o Ferion agarra e diz que já havia avisado sobre as armadilhas das masmorras, que atraem os humanos com seus tesouros ornamentais. Então o nosso prota continua, avaliando o baú e descobrindo que se ele o abrisse, um gás venenoso seria liberado. Se ele inalasse o gás, morreria. O Makoto cai no chão exausto e chocado e diz que as masmorras são realmente cruéis. Nisso, o Ferion diz que vai abrir o baú no seu lugar. Então a voz de uma das deusas chega ao ouvido do Makoto, dizendo que 3 deusas lançaram bênçãos sobre ele. Ou seja, isso significa que ele não ficará doente e o gás venenoso não o afetará. Então diz para ele aproveitar bem a masmorra. O Makoto então se dirige ao baú para abri-lo. Uma enorme quantidade de gás venenoso sai, mas nada acontece com eles. Quando ele olha para dentro do baú, ele não encontra nada e fica extremamente irritado,
Fel, decidindo procurar outro baú do tesouro. Nisso eles seguem em frente e encontram outro baú ainda maior. O Makoto fica empolgado, mas ao se aproximar uma tela aparece, dizendo que o baú é na verdade um monstro disfarçado de baú do tesouro. O Makoto, furioso, comenta que aquilo ali não pode ser sério, mas o Ferion diz que o baú falso ataca no momento em que você tenta abri-lo, mas dado o tamanho pode esconder algo bom. Nesse momento o Makoto pega sua espada e com um golpe tenta abrir o baú. De repente um monstro horrível salta do baú, aterrorizando o nosso prota. Ele ataca o monstro aleatoriamente e para sua surpresa derrota o monstro milagrosamente. Ele fica super feliz e após alguns segundos o baú reaparece. O Makoto o abre e encontra joias dentro, porém seus amigos não estão interessados nisso, eles só querem se divertir e comer. Depois disso eles descem para uma nova área e encontram uma floresta vasta. Todos ficam maravilhados com o lugar. O Ferion pede para o Makoto montar em suas costas, pois há algo muito forte à frente. Eles correm em direção à floresta até encontrarem um monstro forte de rank B, o louva-a-Deus assassino gigante. Em um segundo o lobo o derrota, fazendo todos os outros ficarem chateados, pois queriam participar também. O Makoto percebe que estão ficando incomodados uns com os outros, então diz que eles vão dividir as tarefas. Cada um deles terá uma vez, e todos aceitam a proposta. Eles continuam andando pela floresta até que uma enorme borboleta aparece diante deles. Dora as derrota rapidamente. O Ferion então diz que eles estão se aproximando da presença que estava sentindo, e está muito perto. Essa presença forte é provavelmente o chefe, e surpreso o Makoto pergunta se eles vão fazer uma refeição antes de lutar contra ele. Eles não vão perder o estado em que estão, mas comer alguma coisa do mundo do nosso prota é uma boa ideia. Nisso, quando todos estão de bucho cheio, o Makoto checa as estatísticas do grupo. Ele percebe que o nível de todos subiu consideravelmente, e animado ele decide checar o seu próprio nível, mas fica desapontado ao ver que as suas estatísticas quase não subiram. Todos ficam um pouco decepcionados também. Nessa hora o Makoto lembra que Deus Hefesto lhe deu a habilidade de defesa absoluta, mas com a barreira do Ferion ele acha que nem vai precisar usá-la. De qualquer forma, isso deixa mais tranquilo, já que as criaturas da masmorra o deixam com muito medo. O Makoto e seus bichos de estimação partiram para cima do chefão. O dragãozinho estava super empolgado para ver que tipo de inimigo eles iam encarar, e para não decepcionar apareceu uma cobra gigantesca e assustadora. Era minha, mas não era uma cobra qualquer. Quando checaram o status viram que era uma grande criatura de rank S. Até o Fel só tinha enfrentado esse tipo de monstro chamado Vazuki umas 3 vezes na vida. O veneno dela era tão poderoso que fazia as plantas ao redor murcharem instantaneamente, mas a azarada da cobra deu de cara com 3 oponentes que tinham proteção divina, e o Fel já pensou que era só dar umas mordidinhas nela que já era, sem estresse. O Dora achou que finalmente tinha encontrado um inimigo que valia a pena. O Su também quis participar da luta, então o Makoto teve que se esconder no cantinho. Mesmo com toda a proteção, o cara tava morrendo de medo. Os bichos deram uma última olhada pro dono e partiram para a pancadaria sem pensar 2 vezes. O Vazuki cuspia veneno pra tudo que é lado. O Fel soltou um raio que paralisou a cobra inteira. O Su mandou um ataque ácido que derreteu as escamas dela, e o dragão virou praticamente um míssil atravessando o corpo do boss. E fim de jogo, eles detonaram a cobra sem nem suar. Su ficou todo feliz, e por causa da vitória o grupo ganhou o direito de se teletransportar para um andar mais profundo. Para ativar o portal eles precisavam transferir mana, mas tinha que ser contato físico, senão cada um podia parar num canto diferente. O próximo andar parecia um calabouço, só que bem mais espaçoso. Segundo o Fel, tinha algo lá na frente, então todo mundo correu para ver. Quando o Makoto viu os monstros gigantes, ele entendeu por que o tamanho do lugar. Só tinha monstrão naquele andar. O Dora nem ligou, dizendo que o tamanho não faz diferença e que grandes ou não, todos iam cair. Assim que falou isso, os 3 bichos pularam pra luta de novo, deixando o Makoto sem palavras. Depois de resolverem tudo, eles tiveram que andar bastante até chegar num canto seguro. O Fel estava esgotado de tanto lutar e logo começou a reclamar de fome. O Makoto sabia que os companheiros tinham se esforçado, então ele decidiu preparar um banquete, e eles acharam um lugar bacana para descansar. O menu do dia era hambúrguer japonês com sopa de miso e porco. O Dora comentou que era tudo carne, mas os 2 pratos tinham sabores totalmente diferentes. A Su, que é o único que curte legumes, elogiou a sopa de miso, e todo mundo ficou satisfeito com o banquete. Depois de comer, o Makoto sugeriu que parassem de caçar por aquele dia e aproveitassem o resto do tempo para relaxar. O Fel concordou, até porque já estava anoitecendo lá fora. Só que quando o Makoto ia dizer mais alguma coisa, ouviram um barulho, e um grupo apareceu correndo. Um dos
dos membros estava gravemente ferido e os companheiros tentavam curá-lo com magia, mas sem sucesso. Vendo a situação, o líder do grupo pediu a ajuda do Makoto, oferecendo o dobro do preço se ele tivesse alguma poção de cura. O Makoto então pegou uma poção super premium feita pela Su e jogou no ferimento do cara, e o resultado foi imediato. A ferida se fechou na hora, deixando todo mundo chocado. Ninguém acreditava que o humano tivesse uma poção de grau especial dessas. O Makoto, percebendo o olhar curioso da galera, explicou que era só uma poção de alta qualidade, bem mais eficaz do que as normais. O ferido se recuperou totalmente e o grupo ficou aliviado. O líder se apresentou como integrante do grupo Tempest, um time de aventureiros de rank A. Todos agradeceram demais o Makoto por ter salvado seu companheiro, então pagaram 15 moedas de ouro pela poção. Mesmo ela valendo 10 normalmente, acharam justo pelo risco e pela urgência. O Makoto então ainda deu de presente algumas poções normais e aproveitou para perguntar o que tinha acontecido para um grupo de rank A estar naquele estado. E o líder explicou que na sala do boss surgiram 3 monstros gigantes de repente. Quando o Makoto perguntou a Fel sobre isso, ele respondeu que esses monstros são perigosos, mas que para ele não passavam de brincadeira. O líder acreditava que alguém como o Prota ficaria bem. Como o Fel era um dos seus bichos de estimação, ele até incentivou o nosso Prota a ir dormir. Disse que mesmo que aparecessem 3.000 Spark Gun, nenhum seria páreo para ele, então não tinha motivo para se preocupar. No dia seguinte, o Makoto estava meio encucado com a equipe da Tempest. Fel comentou que eles deviam estar tranquilos, já que todos os ferimentos tinham sido curados e o Prota ainda tinha dado comida para eles. Depois, Dora apontou para uns monstros gigantes. Mesmo achando chato, os 3 bichos de estimação foram para cima, e cada um cuidando de um. Num piscar de olhos, o boss do andar foi derrotado. A recompensa foi legal, uma bolsa de armazenamento de tamanho médio. Dá pra botar uns 20 itens, mas como o Makoto já tinha um item box, aquilo não valia muita coisa pra ele. Ele se sentiu meio inútil, só indo junto pra pegar o loot. Então pediu pra ele mesmo farmar os monstros no próximo andar. Resultado, ele foi encurralado por um bando de Spark e levou o maior susto. Fel achou a cena patética e teve que ajudar. Assim, eles foram passando pelos andares até chegar ao 29º. Assim que se teleportaram, caíram no deserto. O Makoto odiou o lugar, já o Dora ficou animadão, achando o espaço enorme. Os 3 bichos de estimação estavam curtindo a dungeon. Tudo tava de boa, até que depois de andar meio-dia sem achar a saída, geral começou a reclamar do calor. Chegou ao ponto do Su ficar completamente desidratado. Eles acharam então uma sombrinha e correram para descansar. O Fel teve que usar uma barreira para proteger todo mundo do sol, mas isso drenava mana muito rápido, então não era a melhor solução. Ele começou a se perguntar se iam conseguir sair daquele lugar bizarro nos próximos dias. O melhor era economizar mana. O Makoto, percebendo isso, pensou em outro jeito de lidar com o calor. Era a hora do supermercado online entrar em ação. Ele comprou bebidas isotônicas, protetor solar, roupas com proteção UV e óculos escuros. Com a reposição de líquidos, todo mundo ficou menos cansado. Depois de se hidratar, o Makoto comprou vários potes de sorvete pra geral se acabar. Era a primeira vez que os bichos de estimação provavam aquilo. Tava tão quente que o sorvete parecia o paraíso. De tarde, eles seguiram viagem. Todo mundo foi com sorvete na boca pra tentar aliviar o calor, mas não adiantou muito. O problema nem era o calor em si, mas a diferença absurda de temperatura entre o dia e a noite. O Fel então sugeriu que andassem o máximo possível antes de escurecer. No caminho, eles encontraram escorpiões e vermes de aranha gigante, mas em um deles deu trabalho. Quando escureceu, eles acenderam uma fogueira para se aquecer. E para fechar o dia com chave de ouro, ele fez um caldo de temperos que tinha, jogou carne, cogumelos, macarrão, ovo e uns camarões no final. E a tigela ficou pronta rapidinho. Os 3 bichos de estimação logo pediram mais uma rodada. O Fel aproveitou para avisar que o boss do 29º andar era bem forte, então precisavam comer bastante para ter energia no dia seguinte. Depois de se empanturrarem, eles se enrolaram nos edredons e foram dormir. E na manhã seguinte, eles enfrentaram um golem gigante, mas derrotaram ele tranquilamente. A melhor parte foi sair daquele deserto infernal. O próximo era o último andar, então a besta mítica avisou todo mundo para se preparar. Eles se teleportaram direto para a sala do boss, o temido Bemus, o chefão do 30º andar. O Prota até pensou em usar as comidas do supermercado online para bufar os status, mas ficou nervoso em ter que lutar logo de cara. O Dora nem ligou e quis ir pra briga na hora, já que o inimigo era bem forte. O dragãozinho pegou a Su e partiu pro ataque, mas acabou sendo arremessado na parede pelo Bemus. Sorte que ficaram bem, mas o inimigo era casca grossa. Mesmo levando um ataque de ácido, não ficou nem arranhado. O Fel explicou que a criatura era resistente tanto a ataques físicos quanto mágicos, mas não era imune. Era só insistir que uma hora ia dar certo. A fera ficou furiosa e foi direto pra cima do
do Makoto, que quase teve um treco. Os 3 bichos então começaram a mandar magia para correr a defesa dura do Bemus. O dano era cumulativo, então cedo ou tarde ia funcionar. O Fel gritou para eles não pararem, mesmo que fossem bloqueados. O ácido do sul estava fazendo um estrago, correndo a armadura absurda de Bemus. Dora aproveitou e lançou 2 lanças de gelo, acertando ele em cheio, enquanto o Fel continuava metendo ataque para não deixar o bicho se recuperar. Como o ácido estava dando bom, a Su virou sua forma gigante e cobriu o Bemus inteiro com ácido. E o Dora não parou de lançar magia para ampliar o dano. Antes do golpe final, o Fel mandou os 2 se afastarem. O relâmpago divino atravessou o monstro e fez ele gritar de dor. Depois dessa, Bemus não aguentou e caiu. Makoto e os bichos de estimação ficaram eufóricos com a vitória. O corpo do monstro sumiu, deixando pro nosso prota uma espada super estilosa. Quando ele pegou pra ver, ele descobriu que era a espada mágica da casa Block. Ela tinha magia de trovão e era feita de adamantia, o metal mais duro do mundo. Ele guardou a espada por enquanto, para liberar espaço pra festa depois da vitória. Como já não tinha mais perigo, eles resolveram comemorar ali mesmo. Já que era o fim da dungeon, o Makoto comprou um monte de coisas pra comer. A festa da fritura começou. Primeiro veio carne frita com 3 tipos de molho, cada um com um sabor diferente e incrível. Depois vieram espetinhos com ingredientes de vários lugares. O Fel só curtiu mesmo os de carne. Os legumes fritos estavam deliciosos. Como sobrou salsicha, o Makoto empanou pra fechar o banquete. Ele avisou que aquele dia era especial, então nada de querer repetir a mordomia nos próximos dias. Olhando pra eles, os 3 bichos de estimação estavam de cabeça baixa, só focados em devorar tudo. E assim, meu mano, termina o episódio. Se você chegou até aqui, comenta a palavra lobo pra eu deixar um coração, mano, e saber que você é brabo. E se você tiver no celular, hype o vídeo aí, mano. Hype o vídeo pro YouTube entregar pra mais pessoas o meu conteúdo brabo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra não perder o próximo episódio. Tamo junto, meu mano. E lembre-se, o Drezinho Animes, amo você. Hype o vídeo.